No vídeo de hoje, eu vou demonstrar para você que não é difícil desmontar a teoria da evolução. Para isso, basta olhar para as mesmas evidências disponíveis, mas com a mente aberta e seguir a trilha dos dados aonde eles quiserem te levar. A base da teoria da evolução está na ancestralidade comum e no tempo profundo, ou seja, eles alegam que todas as formas de vida têm origem em um único ancestral, há milhões de anos atrás, e que atrás da evolução lenta, gradual e sucessiva deste ancestral comum é que chegamos aos seres vivos que vemos hoje. Porém, as evidências que encontramos na natureza indicam justamente o oposto desta tese evolucionista. As evidências indicam que não temos ancestralidade comum e os seres vivos não viveram há milhões de anos atrás. Os fósseis encontrados na natureza são uma prova disso. Então, vamos definir rapidamente o que são fósseis. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e foram preservados em rochas. Essa preservação se deu por um rápido soterramento do ser vivo, que, isolado do contato com o ar, teve acelerado o processo de mineralização, protegendo-o da decomposição. Esse soterramento não pode ter sido a seco, deve envolver água, pois a água atua como solvente e veículo para que os minerais substituam a matéria orgânica e preservem as estruturas, fossilizando o ser vivo. Os evolucionistas apresentam como evidência da evolução a chamada coluna geológica. Esta coluna procura organizar visualmente a história da Terra, mostrando a ordem relativa em que as rochas se formaram e os tipos de vida principais que existiram em cada era cronológica. O problema é que os fatos encontrados na natureza contradizem essa imagem da coluna geológica. Essa imagem não é fruto de observação da natureza, mas sim de uma projeção de como deveriam ser encontrados os fósseis, de acordo com os pressupostos evolucionistas. Em grandes escavações de fósseis, em várias regiões do planeta, foram encontrados ossos de todos os animais da coluna geológica, soterrados juntos, empilhados e misturados, e nas camadas mais profundas da coluna geológica. A ciência deu até um nome a esse tipo de achado, a explosão cambriana. Fósseis de todos os tipos foram encontrados na camada cambriana, indicando que na realidade não existiu gradualismo na evolução das espécies. Todos esses animais, dinossauros, peixes, artrópodes, trilobitas, foram fossilizados juntos, porque eram contemporâneos e por isso morreram e foram soterrados juntos. Outra evidência quanto ao gradualismo na evolução dos seres vivos é a total falta de fósseis de transição. Darwin já dizia que este seria o maior desafio contra a sua teoria. E de fato, 150 anos depois de Darwin, ainda não foram encontrados esses fósseis de transição. São pouquíssimas espécies apresentadas como de transição pelos evolucionistas. E estas ainda são o resultado de má interpretação desses fósseis. Nesse sentido, existem pessoas mais darwinistas do que o próprio Darwin. A explosão cambriana, a falta de fósseis de transição e muitas outras evidências contradizem a ancestralidade comum pregada pelos evolucionistas. Agora vou apresentar evidências que contradizem o tempo profundo. O que vou mostrar agora é que a contagem de tempo em milhões de anos para os seres vivos é uma projeção mental dos evolucionistas e que não comprova com as evidências. Muitos desses fósseis de dinossauro tiveram seus ossos serrados ao meio e, para a surpresa dos cientistas, foi constatada a existência de tecidos moles dentro deles. Muitas estruturas orgânicas se encontravam muito bem preservadas dentro desses fósseis. Vasos sanguíneos, tecidos conjuntivos, células ósseas, colágeno, entre outros. Encontramos nesses tecidos preservados formas, texturas, cores, plasticidade, além de apresentarem cheiro de morte ao serem serrados os ossos. Ou seja, não existe viabilidade química para que esses tecidos moles pudessem se preservar durante milhões de anos. Em condições especialíssimas, é possível que essas estruturas contidas em ossos de dinossauros se preservem no máximo em alguns milhares de anos. Outra evidência que vai contra o tempo profundo é a existência de carbono 14 nos tecidos moles desses mesmos fósseis. O carbono 14 é um elemento radioativo, cuja meia-vida é de 5.330 anos. Enquanto um ser vivo, planta ou animal, está vivo, ele troca carbono com o ambiente, mantendo uma proporção constante de carbono 14 em relação ao carbono 12. Quando morre, esta troca para e o carbono 14 começa a decair para a sua forma estável, que é o carbono 12, sem ser reposto. Ou seja, caso alguma amostra contenha carbono 14,
podemos comprovadamente dizer que esta amostra teria no máximo 100 mil anos, pois com muita folga podemos afirmar que neste tempo todo o carbono 14 foi transformado em carbono 12. Teóricos do design inteligente analisaram os tecidos moles desses dinossauros e olha que descoberta! Foram encontradas quantidades significativas de carbono 14 nessas amostras. Ou seja, os fósseis de dinossauros não têm milhões de anos, mas sim a sua datação é no máximo de alguns milhares de anos. Evolucionistas olham para isso e rejeitam qualquer evidência que vai contra o tempo profundo e dizem que todas as amostras foram contaminadas. Pois bem, os teóricos do design inteligente pegaram diamantes incrustados em rocha profunda, com suposta datação em milhões de anos, sem possibilidade de contaminação. E vejam só, também encontraram carbono 14 nessas amostras, ou seja, diamantes que pela teoria evolucionista teriam bilhões de anos, na verdade têm no máximo milhares de anos. Recapitulando, explosão cambriana, inexistência de fósseis de transição, presença de tecido mole e carbono 14 em fósseis são apenas algumas das evidências que desmascaram a narrativa da ancestralidade comum e tempo profundo dos evolucionistas. A coluna geológica está totalmente errada, pois estas e muitas outras evidências indicam que todos os tipos básicos de seres vivos foram criados prontos e há apenas alguns milhares de anos atrás. Evolucionistas enrolam e complicam o discurso para não enfrentar o problema e jogam a conta para o santo tempo. Mas o fato é que a existência de um Criador é absolutamente necessária para a origem da vida e para desespero dos evolucionistas, cientificamente defensável. Se você acredita no Criador, é agnóstico ou ateu, mas gosta de ciência, você está no lugar certo, pois aqui tratamos de temas sobre a origem da vida e do universo com argumentos científicos e racionais, que trarão mais luz para seu entendimento. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Eu sou Márcio Magnanelli, esse é meu canal de divulgação de temas criacionistas e da ciência do design inteligente.